Bom dia, meus amigos. Uma ótima semana a todos. Que esteja uma semana abençoada por Deus. O Campeonato Brasileiro voltou, né? Graças a Deus a gente vai poder aqui comentar sobre alguns jogos que teve na rodada desse final de semana. Vamos falar de resultados e classificação para ver como é que ficou aí o Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar um pouco das partidas que aconteceram, o resultado, né? No sábado a gente teve aí jogos entre Flamengo e São Paulo, onde o Flamengo ganhou de 2-0, Vasco e Botafogo, um clássico, o Botafogo ganhou de 2-0, Internacional contra o Vitória foi 1-0 o Inter, Bahia ganhou de 2-1 do Atlético Mineiro, no domingo a gente teve Corinthians perdendo de 2-1 para o Bragantino, Cruzeiro fez 4-1, uma goleada em cima do Grêmio, e o Fortaleza perdeu de 1-0 para o Ceará. Mas vamos começar a falar um pouco do jogo de sábado, né? Demos um clássico entre Vasco e Botafogo e um jogo importante entre Flamengo e São Paulo. Assim, vamos começar a falar então do jogo entre Flamengo e São Paulo, que onde só um time jogou, que foi o Flamengo, né? Só teve um time, o São Paulo entrou covardemente, com medo de jogar, entrou para se defender, não criou nada. Se não fosse o goleiro Rafael, creio que o São Paulo tinha tomado uns 3 no primeiro tempo, poderia ter sido uma baita de uma goleada. O time do Flamengo com o Jorginho no meio de campo jogando muito, o Alan jogando muito, né? Então assim, o time do Flamengo é um dos melhores times que tem no Brasil e o São Paulo é um time covarde, né? Já entrou como time pequeno. O São Paulo não pode entrar como time pequeno para jogar contra o Flamengo no Maracanã. Tem que pelo menos tentar fazer alguma coisa, tentar atacar, ter alguma formação tática onde incomode o Flamengo. O São Paulo só entrou para se defender. Isso é uma vergonha para o time do São Paulo. Apesar que o time do São Paulo é um time bom, mas não pode entrar com medo de jogar a bola. O time que tem medo de jogar não ganha. Por isso que o São Paulo está em 15º colocado. E por isso que o Flamengo está em primeiro. O Flamengo está disputando o título do campeonato e o São Paulo está disputando a zona de rebaixamento. Essa é a realidade dos dois clubes. O Flamengo ele ganha em casa, ganha fora, ganha em casa, ganha fora. O São Paulo perde em casa, perde fora, perde em casa, perde fora. Então assim, foi um jogo que a gente esperava um pouquinho mais, pelo menos de resistência do São Paulo, não entrar como time pequeno, que incomodasse um pouco o Flamengo. Mas parabéns ao Flamengo, fez uma grande partida. O Jorginho arrebentou com o jogo, né? O meio de campo do Flamengo muito bom, sem o Gerson ali, também que pegou o time fraco do São Paulo, mas foi um jogo muito bom do Flamengo. Então o Flamengo fez uma partida excelente, que foi 2-0, foi pouco na verdade, né? Poderia ter sido 5. Só o Rafael, acho que no time do São Paulo, que estava com vontade de jogar um pouco, né? Essa partida aí, porque o resto dos jogadores, pelo amor de Deus, uma vergonha esse time do São Paulo, tá uma vergonha. Vai lutar para não cair o resto do campeonato. O outro jogo que a gente teve no sábado, que foi o clássico entre Vasco e Botafogo, também foi jogo de um time só. Só o Botafogo jogou. O Vasco também é uma piada, tá de sacanagem. O último jogo do Vasco foi a vitória diante do São Paulo no Morumbi de 3-1. Imaginasse com essa parada o Vasco poderia voltar um pouco melhor. Que nada. O Botafogo jogou, pressionou, teve mais posse de bola, chutou mais bola pro gol, tanto que ganhou de 2-0. Então assim, foi outro clássico onde o Botafogo jogou e o Vasco ficou olhando, ou não teve capacidade de jogar e enfrentar. O que está acontecendo com esses times? Eles não conseguem jogar bola, tem medo de jogar do adversário, é falta de vontade. O que acontece com esses times grandes que não conseguem desempenhar um bom futebol, ou no mínimo ter vontade de jogar bola? Tá uma vergonha. Estamos tendo jogos aí de um time só, né? Sim, Flamengo foi ataque contra uma defesa medíocre do São Paulo e Botafogo contra o Vasco. Foi um ataque contra a defesa também. Foi uma vergonha esses dois jogos. Esperava-se mais. Um jogo mais bem jogado. Não estou dizendo que o Flamengo era favorito, o Botafogo era favorito, mas que os outros times se empenhassem um pouco mais para tentar. Pelo menos um empate ou conseguir uma vitória, não sei. Mas não teve isso. Então foi uma vergonha, tanto para o São Paulo como para o Vasco. Não se pode jogar desse jeito. Por isso que os times estão lá embaixo. O Vasco está em 14º e o Botafogo está em 6º. Então, foi 2 partidas aí no sábado, onde a gente teve 2 jogos de apenas 2 times contra os outros 2 times que não jogaram nada. Foi uma vergonha, mas parabéns ao Flamengo, parabéns ao Botafogo, que priorizaram a vitória, priorizaram o futebol melhor jogado, priorizaram o ataque, a conquistar seus pontos, a tentar fazer o gol na partida. Então, parabéns aos times que lutam para vencer. E os times que lutam para não perder, tem que repensar nesse método jogável aí. O futebol foi feito para quem joga para ganhar, não para apenas se defender. Então, imagina como é que está o torcedor de São Paulo, o torcedor vascaíno hoje, cabeça inchada.
É uma vergonha esses dois clubes. No domingo, vamos falar no domingo, a gente teve aqui um jogo interessante entre Corinthians e Bragantino. O Bragantino ganhou de 2-1 no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. 50 minutos do segundo tempo, o Bragantino fez o 2-1. Porém, já foi um jogo disputado. Foi um jogo onde as duas equipes jogaram bola. O Corinthians teve a maior posse de bola, as maiores oportunidades de gols. Porém, o Bragantino vem fazendo uma ótima campanha e acabou vencendo o jogo no final. Mas pelo menos tivemos um jogo de futebol onde duas equipes jogaram e se enfrentaram, né? Não tiveram medo de jogar o jogo, né? Então, assim, foi um jogo interessante para quem assistiu, né? Eu só vi os melhores momentos, mas o Corinthians, eu acho que pelos melhores momentos que eu vi, teve mais oportunidade ali de fazer gol e sair com a vitória. Porém, pecou nas finalizações. Teve uma bola do Garro, o Garro chutou muito forte, foi no travessão, onde ele poderia ter pensado melhor. Ele poderia ter dado uma chapada na bola, escolhido um canto, tocado e ter feito gol. Mas ele fechou o olho e chutou. A bola bateu no travessão, né? Talvez o Corinthians poderia ter saído com a vitória, mas diante das finalizações que não foram corretas, saiu sendo penalizado no final do jogo, tomando o segundo gol no finalzinho, né? Tanto que o Corinthians segue ali da 11ª posição, caiu uma posição, e o Bragantino com uma ótima campanha em terceiro. Tivemos ali o Cruzeiro, que vem fazendo uma ótima campanha, né? Ninguém esperava o time do Cruzeiro tá fazendo essa ótima campanha, está em segundo colocado, fez 4-1 no Grêmio, foi um jogo fácil para o Cruzeiro, que vem jogando um bom futebol. E tivemos o Fortaleza e o Ceará, outro clássico aí, onde o Fortaleza segue lá na zona de rebaixamento em 18º colocado, e o Ceará conseguiu subir em algumas posições, porque ganhou de 1-0. Bom, esse foi uma análise básica aí da rodada que a gente teve no final de semana, a volta do Campeonato Brasileiro. Esperamos que nas próximas partidas que tenha jogos melhores, né? Que os dois times que entrarem em campo joguem para ganhar. Não que um jogue para ganhar, outro jogue para não perder, que é complicado, né? Então é isso, pessoal. A volta do Brasileiro. Vamos aí continuar analisando as partidas, trazendo as informações. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, curte o vídeo, comenta para interagir com o canal aqui, a gente vai postando os vídeos, tá bom? Então, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e mais uma vez obrigado aí. Valeu!